E aí, pessoal, vamos falar sobre colesterol HDL e nutrição. Como é que a gente faz para aumentar esse colesterol que é tão importante no seu corpo, tá? Então, vale lembrar que quando você pensa no colesterol, a gente tem a estrutura dele que é composta principalmente por apolipoproteínas. Calma, calma, é importante essa informação, eu prometo. A gente tem apolipoproteínas, que é a ApoA1 ou também a ApoA2. Tem diversas APOs, né? Só que as mais importantes acabam sendo essas duas. A ApoA1 ela é produzida no intestino, no seu fígado, e ela compõe mais ou menos em torno de 70% das proteínas da fração proteica dessa lipoproteína. E a ApoA2 em torno mais ou menos de 20%. Só que a APA2 está só em 2/3 das HDLs, né? Enquanto a APA1 está em todas. Né? E por que essa informação de APA é importante? Porque a APA é como se fosse a identidade das lipoproteínas. Então, quando a gente pensa na HDL, a identidade dela é a ApoA1, por exemplo. Essa ApoA1 você consegue mensurar no exame de sangue. Da mesma maneira que você pode pedir lá colesterol total, triglicérides, LDL, você pode pedir também ApoA1, tá? Apolipoproteína 1. Quando você pensa na LDL, você pode pedir a ApoB100. E por que é importante essa relação ApoA1, essa relação ApoB? Por que é isso? Quando a gente pensa na elevação desse colesterol, normalmente ele está associado com uma maior oxidação dele, e essa oxidação pode provocar a formação de placas de ateroma, né? Aquela aterosclerose, aquele entupimento das suas artérias. Mas foi relacionado que mais importante do que a quantidade de LDL que você tem é o tamanho delas. Então, aquelas que são menorzinhas e mais densas têm maior suscetibilidade para invadirem o íntimo das artérias e conseguirem sofrer o processo de oxidação. Aí vão ser reconhecidos pelo seu sistema imunológico como se fosse um patógeno, né? Vai ter migração de monócito até a conversão e a diferenciação em macrófagos, né, vai gerar um processo de fagocitose desses LDLs, vão virar uma célula espumosa e vão começar a formar a placa de ateroma. Não é necessariamente o tema do vídeo de hoje, por isso que eu estou falando bem depressa. Vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas já que eu citei sobre a ApoA1, achei interessante mostrar essa relação, né? Mas fiquem tranquilos que eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o tema. Então, quando você pensa nessa ApoB100 da LDL, é muito mais interessante você verificar ela no exame do que realmente a quantidade, para você ver quantas tem e conseguir fazer uma conta para verificar o tamanho delas. E a partir do momento que você tem essa ApoA1 e a ApoB, você consegue fazer uma conta, que você pega a ApoB e divide pela ApoA1. O resultado disso aqui, de acordo com diversas literaturas, são muito mais importantes e muito mais atuais, né, vamos assim dizer, para predizer riscos cardíacos do que quando a gente comparar com o valor de colesterol total, com o valor de LDL ou o valor de HDL, que normalmente é o requisitado no perfil lipídico. Né? Então, investigar mais é sempre mais interessante. E aqui, realmente para provar isso, foi mostrado num artigo coreano que quando você tem um aumento dessa relação, um aumento dessa razão, maior o risco de você desenvolver, né, esse processo de aterosclerose. E aqui foi mostrado, ó, vou até ler para vocês. O aumento da relação ApoB com a ApoA1 está significativamente associado com aterosclerose nas suas carótidas, tá? Em pacientes que o indivíduo era um diabético tipo 2. Mesmo que esses pacientes apresentavam níveis de LDL abaixo de 100, ou seja, dentro da normalidade. Então, eu quero dizer, às vezes você tem um LDL dentro, você pensa que está tudo bem, que está tudo seguro, dentro do valor de referência, só que quando você faz essa relação, você verifica que você tem um risco aumentado, né? Que talvez até tenha já o processo, a formação dessas placas de ateroma, que demoram anos e anos para acontecer. Já que não é necessariamente o tema do vídeo, mas só para não deixar em aberto, essa relação aqui, quando você pensa em homem, o ideal seria dar abaixo de 0,6 e mulheres abaixo de 0,56, tá? Mas vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vi que a relação neutrófilo-linfócito agradou diversas pessoas, então vou mostrar outras contas aí que você consegue fazer no exame de sangue. Tem diversas, né? Extrair o máximo de informação possível. Aqui relacionado à função do HDL, né, a importância dele na circulação, foi mostrado que quando você tem LDL alto ou triglicérides alto ou os dois altos, só que você tem o HDL baixo, o risco está muito aumentado. Só que se esse HDL entra no valor da normalidade, ou seja, ele sobe, ele aumenta, sai da deficiência, esse risco aqui que pode ocasionar reduz em 20 a 40%. É o risco relativo.
Quando você pensa sobre as funções do HDL, a função principal dele é o transporte reverso de colesterol. Então, como o próprio nome diz, é o transporte reverso de colesterol. Você tem partículas no seu corpo que vão depositar os colesteróis nos tecidos periféricos, e tem que alguém que ir lá pegar e voltar para o fígado. Quem faz isso acaba sendo o HDL. Na verdade, é a apolipoproteína que acaba incorporando a esterificação no colesterol até a formação desse HDL. Lembrando que esse colesterol ele pode ser reciclado, excretado na bile, ou ele serve como um arcabouço para a produção de hormônios, tá? Então ele é importante, né? Por isso que a gente fala que ele é o colesterol bom, né? Mas não é que ele é um colesterol bom. Colesterol é colesterol, tá? Outras funções aqui da HDL, eu quis citar rapidinho sobre a formação de placas de ateroma, porque eu lembro que eu tinha esse slide aqui nesse vídeo. Então tá aqui mais ou menos a formação da placa de ateroma, tá vendo aqui? Um monte de LDL sendo oxidada, sofrendo ação dos monócitos que vão ser fagocitados, né? Que vão ser convertidos em macrófagos, né? Quando o monócito vira macrófago, e aí vira célula espumosa e começa a estreitar o vaso. Então o problema é quando esse LDL sofre um processo de oxidação. O HDL tem uma função altamente anti-inflamatória e antioxidante. O que isso quer dizer? Ele consegue prevenir, não digo prevenir, mas reduzir a oxidação desse LDL. Ele protege o LDL. Então ele tem um efeito contra a aterosclerose muito alto, principalmente por ele diminuir a atividade de moléculas de adesão e aumentar a enose. Então você aumenta a questão de vasodilatação e molécula de adesão você tem menor recrutamento de monócito. Então se eu falei que o LDL oxidado recruta monócito para realmente ser fagocitado e gerar essa célula espumosa, você tem um menor recrutamento, mais interessante porque vai ter menos formação dessa placa de ateroma, tá? Outra função que o HDL faz aqui é relacionado com resistência à insulina, sua sensibilidade à insulina. Já fiz um vídeo sobre isso, são 3 vídeos que eu falo sobre os mecanismos, os exames laboratoriais que você consegue verificar, que eu falei muito mais do que o que é normalmente dito, e o terceiro vídeo que é beleza, sei que é, sei como é que eu sei se eu tenho ou se eu não tenho, como é que eu faço para resolver, que eu falo sobre os melhores alimentos, alguns suplementos, né? Então não vou falar detalhadamente para não ficar repetindo informação sobre os mecanismos, mas foi mostrado que o HDL ele consegue ajudar nessa captação de glicose, ou seja, a glicose entrar para dentro da célula sem a presença da insulina, que é a mesma coisa que, por exemplo, a atividade física faz. Ele também melhora a sensibilidade à insulina e consegue ajudar também o pâncreas a estimular, né, esse estímulo no pâncreas para produzir a insulina a partir das suas células beta-pancreáticas, tá? Então, o HDL também é importante para homeostasia da sua glicose, tá? Então, beleza, Ciro, já vi que HDL é importante, o meu deu um pouquinho baixo, como é que eu faço para aumentar? Então, vou começar a falar dos alimentos. Eu tentei ao máximo pegar, porque é muito fácil você encontrar artigo referente a suplementos, né, ou dosagens, ou formulações, mas eu tentei converter os que eu consegui realmente, converter a formulação em alimento para você saber as quantidades. Então, o primeiro que a gente tem é sobre o consumo da fibra, né, beta-glucana, que tem na aveia, que o total a ingestão de 6 gramas de beta-glucana durante 8 semanas foram capazes de aumentar o HDL desses indivíduos de 39 para 49. Então, eles estavam deficientes de HDL mais baixo e agora já entrou dentro da normalidade. Só que aqui mostrou referente à suplementação de beta-glucana. Na verdade, eram pães enriquecidos com beta-glucana. Pesquisei sobre a quantidade e a dosagem de beta-glucana em cada aveia. Foi verificado que mais ou menos em torno de 100 gramas de aveia nós temos essas 6 gramas de beta-glucana, que ela tem uma variação de 4 a 6%, né? Mas encontrei essa da Quaker, que ela mesmo já mostra aqui pra gente a quantidade de beta-glucana que tem, que a cada 10 gramas, ou seja, uma colher de sopa, nós temos 0,8 gramas de beta-glucana. Já fiz a regra de 3 aqui para vocês, que seria o total de consumir 75 gramas de aveia por dia, tá? Nossa, é muita aveia, tá bom? Então toma lá 37 e suplementa mais 3 gramas de beta-glucana. Ou adiciona os outros alimentos que eu vou colocar, não precisa fornecer todos, você vai ver que as dosagens são sempre mais altas, né? Aqui referente a, eu conheço como mexerica, tem pessoas que conhecem como tangerina, outros como bergamota, outros como mimosa, e eu conheço como mexerica, tá? Basicamente aqui, infelizmente não encontrei um artigo que falava sobre o consumo da fruta, eles basicamente pegavam um extrato dessa fruta que continha mais ou menos essa quantidade de polifenol presente neles e faziam a suplementação. Então, a suplementação foi de 150 miligramas, mas primeiro eu vou falar isso, 150 miligramas, que durante 6 meses teve aumento de 8% desse HDL.
Aí, para tentar converter novamente em questão de alimento, quando você pegou essa quantidade aqui de polifenol de 150 miligramas, eu encontrei um artigo mostrando que essa mexerica em cada, ou mimosa, ou qualquer outro nome, a cada 100 gramas de tangerina, de mexerica, tem um total de 134 miligramas de polifenol. Então, não necessariamente vai ter essa mesma proporção aqui de naringeína e por aí vai, mas ela pode ter uma boa relação com polifenol. Só por título de curiosidade aqui, uma fruta dessa tem mais ou menos em torno de 130, 140 gramas, tá? Então seria basicamente aí uma fruta para você conseguir atingir as 150 miligramas de polifenol, tá? O próximo artigo falou sobre o azeite extra virgem. Falou que o consumo de 25 ml de azeite extra virgem durante 12 semanas aumentou a funcionalidade. Esse artigo falou que não teve o aumento de HDL, mas deixou ele mais efetivo, deixou ele mais funcional. Mas foi mostrado que aqui foi tanto artigos em idosos como em jovens, e só em idosos realmente apresentou esse efeito. Por quê? Porque quando a gente pega o idoso, mesmo ele tendo níveis mais baixos de HDL, ele também tem partículas menores de HDL, que a gente chama de SHDL. Esse S é de small, que é baixo, pequeno. Então, pequenas quantidades de HDL. E essas pequenas quantidades de HDL, elas têm efeito mais pró-aterogênico, ou seja, mais pró-formação de placas de ateroma, aquele desenho que eu mostrei para vocês. E por que isso acontece? Porque quando elas são menores, você vai ter menor capacidade de efluxo de colesterol. Lembra que eu falei que tem o transporte reverso, que você tem que pegar a quantidade de colesterol e levar de volta para o fígado? Se você tem menor tamanho, você consequentemente vai ter uma menor capacidade de armazenamento e aí vai aumentar a maior suscetibilidade, aí, maior o risco, na verdade, né? Então foi mostrado que em idosos, consumir 25 ml de azeite extra virgem conseguiu aumentar a funcionalidade por aumentar a quantidade dessa LHDL, então consequentemente reduziram a SHDL. A LHDL, se eu não falei, a L é large, que é grande, né? Larga, maiores quantidades de HDL, aumentou em 8% essa funcionalidade, tá bom? Em 8% essa capacidade de um alimento para ser fornecido. Aqui referente ao alcachofra, aqui não consegui nem realmente pegar essa dosagem e colocar em formato de alimento, mas foi mostrado que a suplementação do extrato, né, de alcachofra 250 mg 2 vezes por dia, contendo essa quantidade aqui de fitoquímicos, né, dos polifenóis, você teve um aumento de HDL em 11% com 60 meses de suplementação. E aqui referente ao abacate, o abacate mostrou que você consumir ele por uma vez por dia, um único abacate, né? Não é o avocado, né? Eles falaram o avocado, mas é o tamanho maiorzinho deles, né? Que acaba sendo o abacate. Consumir um por dia conseguiu melhorar completamente o perfil lipídico, mas não necessariamente teve o aumento de HDL. Mas quando eles verificaram por diversos anos, os indivíduos que consumiam abacate apresentavam um nível de HDL superiores àqueles que não consumiam, tá? Agora, referente à oleaginosa, você tem colesterol baixo, colesterol HDL baixo, né? Não colesterol total. Adicione oleaginosas no seu dia. Você vai ver que todas elas têm benefícios nesse aumento. Então, começamos pelas amêndoas. Aqui o desenho da amêndoa, para quem não conhece a amêndoa. O consumo de 10 gramas de amêndoa antes do café da manhã, como se fosse remédio lá, 10 gramas, dá mais ou menos em torno de 4 ou 5 amêndoas por dia. Depois de 6 semanas, já teve um aumento de 14% de HDL, e quando chegou a 12 semanas, um aumento de 15% desse HDL aqui, tá? E quando a gente pensa referente a outra oleaginosa, nós temos a castanha de caju. A castanha de caju, 30 gramas sendo consumidas durante 12 semanas, teve um aumento aí de 1,7 miligramas por decilitro. Aqui eu não converti em percentual, tá? Mas eu quis mostrar, né, que saiu de uma deficiência para um nível mais alto aí de HDL. Aqui depende do gênero, né, o valor de referência. Outra oleaginosa, nós temos as nozes, que 30 gramas de nozes durante 6 semanas, perdão, 6 meses, você fala, pô, 6 meses comendo nozes, mas calma, após 3 meses já foi verificado um aumento de 7% e depois de 6 meses de 12%. Macadâmia aqui variou entre 40 a 90 gramas durante 4 semanas. Você fala, pô, Ciro, aí é mais do que o dobro. É que na verdade o cálculo foi feito a partir do gasto energético desses indivíduos, na verdade do valor de consumo energético desses indivíduos. Então 15% das calorias diárias desses indivíduos eram fornecidos
no formato de macadâmia. Então poderia variar de 40 a 90 gramas, dependendo aí de quando esse indivíduo consumia. E teve aumento aí de quase 8% na fração HDL. Esse aqui, castanha do Brasil ou castanha do Pará. Esse artigo foi muito bacana porque ele fez uma associação mostrando 20 gramas de consumo ou 50 gramas de castanha ou de 5 gramas ou de não ter consumido. E ele já fez a mensuração após 1 hora do consumo, 3 horas, 6 horas, 9 horas, 1 dia depois, 2 dias depois, 5 dias depois e 30 dias depois. E aqui o próprio gráfico fala por ele mesmo, né, que basicamente você tem o HDL, aqui a concentração de HDL e aqui é os dias. Então, com o avançar dos dias, você tem um aumento aí bem expressivo da quantidade. Esse triângulo para baixo aqui, ele acaba sendo a 50 gramas, então não tem uma tanta diferença entre 50 gramas e 20 gramas aí de castanha do Brasil. Mas vale lembrar que, ó, após 9 horas do consumo já começou a ter um aumento aí expressivo dessa HDL. Não é o tema do vídeo, mas eu coloquei também que esse artigo mostrou referente à redução de LDL. Então, olha a redução que também teve. Então, caso você tenha um colesterol, né, que às vezes está dentro do padrão, mas o LDL está muito alto, o HDL está muito baixo, castanha do Brasil, castanha do Pará é um ótimo alimento para você incluir, principalmente porque ele é uma ótima fonte de selênio, um potente antioxidante na cascata antioxidante que o seu corpo tem, tá? Continuando sobre oleaginosas, nós temos aqui sobre o amendoim, 77 gramas de amendoim durante 4 semanas teve um aumento aí de mais 7 miligramas por decilitro. Aqui novamente eu não converti em percentual, na verdade fiquei até bravo quando eu li esse artigo aí, porque a tabela tava de lado, eu não conseguia virar a tabela lá e aí tava difícil fazer o cálculo, eu só coloquei realmente o valor que mostrava nos resultados, tá? Mas teve um aumento de HDL. Pistache, quando você pega pistache, aqui seguindo o mesmo padrão da macadâmia, teve também o fornecimento aí de 15% desse volume, dessa ingesta alimentar, das calorias providas de pistache, que eles falaram que gerava em torno mais ou menos de 2 a 3 ounces, né? Convertendo para gramas, seria em torno de 56 a 85 gramas de pistache por dia durante essas 4 semanas, com um aumento de 5,5% do HDL. Chega de falar de oleaginosas, vamos falar dos outros alimentos. Ovos, 3 ovos por dia durante 12 semanas, aumentando em quase 20% a quantidade de HDL, tá? E aqui referente ao salmão, que você consumir salmão 125 gramas, tem bastante referente também à suplementação de ômega 3, né? Mas eu quis pegar mais a parte dos alimentos ou formulações providas de alimentos. 125 gramas de salmão durante 4 semanas em comparação às pessoas que não consumiam peixe, teve um aumento aí de 5% desse HDL. E para finalizar, temos aqui o alho e a semente de abóbora. Então, primeiro falando da semente de abóbora, na verdade, especificamente aqui foi referente ao óleo da semente de abóbora. 2 gramas durante 12 semanas foi capaz de aumentar em 15% o HDL. Só que o HDL desses indivíduos estavam bem mais baixo, tá? E referente ao alho, aqui seguindo a mesma pegada lá da alcachofra, também foi referente à suplementação, onde a suplementação de alho conseguiu elevar em 12 semanas em 3,3 miligramas por decilitro esse HDL. Convertendo em alimento dá mais ou menos em torno de 1 a 2 dentes de alho, mas uma partícula muito importante, um preparo muito importante, que eu já fiz um vídeo sobre isso, foi um Rios, eu não sei, nunca sei o nome disso, que você tem que macerar, triturar esse alho e esperar um pouco. Então você vai pegar o alho, você vai triturar esse alho, quando você triturou, você vai deixar ele de 10 a 15 minutos lá descansando. Triturado, sem submeter ao fogo. Por quê? Porque esses 10, 15 minutos você consegue acelerar a ação de uma enzima que está presente nesse alho, que vai potencializar os benefícios em grandes quantidades para realmente conseguir atingir os efeitos positivos desse alimento. Então, não tem pressa, vai lá, tritura, deixa lá, vai fazer outra coisa, depois você submete ao fogo, tá? Desse jeito você vai tirar os maiores benefícios. Então trago aqui alguns alimentos, eu conseguia mostrar diversos, mas aí eu acho que vai ficar muito grande o vídeo, né? A gente pode criar outros, não tem problema, ninguém tem pressa. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu espero realmente que vocês adicionem esses alimentos no seu dia. Não precisa esperar estar deficiente, eu já mostrei que ele tem uma importante função no seu corpo, então abuse desses alimentos aí, varie, né? Não precisa comer 80 gramas de amendoim, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.